Olha só, essa letra, ela diz o seguinte, que a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, os mandamentos de Deus, são mais desejáveis do que o ouro depurado, ou seja, não é qualquer ouro, não é um ouro sujo, é um ouro purificado. É isso que o texto, extraído da palavra de Deus, inspirado no Salmo de Davi, diz aqui que a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, são mais desejáveis do que ouro depurado. É como se entre uma Bíblia que fosse oferecida a alguém e uma barra de ouro puro, a pessoa preferisse abrir mão do ouro, da barra de ouro, e ficar com a Bíblia, com a palavra. O que tem aqui vale mais do que uma barra de ouro. Quem desejaria isso no mundo atual? Quem iria preferir a palavra de Deus ao ouro depurado? Essa escolha, aos olhos humanos, parece ser muito fácil para as pessoas, para a maioria das pessoas. Opa, uma barra de ouro puro? Eu prefiro a barra de ouro. A maioria das pessoas diria, por que a pessoa preferiria a barra de ouro? Poxa, com essa barra de ouro, eu posso resolver todos os meus problemas. Eu vendo esse ouro aí, eu compro o carro que eu quero, eu compro a casa que eu quero, eu pago as minhas dívidas, eu vou poder dar o melhor para a minha família, etc, 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 porque o ouro, assim como o dinheiro, porque ele vira dinheiro, ele representa um recurso sem o qual você não consegue viver nesse mundo. Ninguém vive, nem a obra de Deus pode se manter sem o recurso financeiro. Então a lógica é que as pessoas desejem mais o dinheiro, mais o ouro, os recursos deste mundo. Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus que diz que ela vale mais do que o ouro depurado. E eu quero fazer você entender por que essa visão é a visão correta. Fazer você entender que quem tem a revelação de Deus entende isso e jamais vai abrir mão da palavra de Deus por absolutamente qualquer outro recurso desse mundo. Quer seja o ouro, quer sejam pessoas, nada, absolutamente nada pode ser mais precioso do que a palavra. Muito bem, por quê? Olha só o que está escrito aqui, Salmo 33, versículo 4, diz assim, ó: porque a palavra do Senhor é reta, ou seja, a palavra de Deus, ela não faz curva, ela é como a luz. Você já reparou como funcionam os raios de luz? Todo raio de luz, ele é reto. Sim ou não? Se ele bater numa superfície,
ele não contorna aquela superfície, ele fica ali, ele está batendo ali. Como, por exemplo, você já viu o sol batendo no telhado? Ele bate no telhado e acabou, é reto. Se tiver uma frestinha, se tiver um buraquinho na telha, ele passa. Mas ele não faz curva. E aí você vê, se você estiver dentro de uma casa que tem uma telha furada e um amanhecer ensolarado, você vai ver aquele raiozinho passando pela frestinha, retinho, retinho. A palavra de Deus é luz, e a luz é reta. Assim também são aqueles que estão cheios do Espírito Santo, o Espírito da palavra. Quem tem o Espírito da palavra, a sua palavra também é uma palavra reta. O verdadeiro cristão, aquele que tem em si o Espírito da palavra, a palavra dele não faz curva, não é meio, não, é sim, não. Assim é a palavra daquele que tem o Espírito de Deus, que tem o Espírito da palavra dentro dele, porque a palavra de Deus é reta. Se o Espírito de Deus está em mim, então a minha palavra tem que ser reta. Já viu quando alguém fala assim, vamos ter um papo reto? Que é um papo que não tem como fugir, é sem fazer curva, é ali, ó, é preto no branco, ou é ou não é, sim, não. A pessoa que tem o caráter de Deus, o Espírito de Deus, a palavra dela também é reta. E todas as suas obras são fiéis. Outra característica da palavra de Deus. Em tudo que Deus fala, Ele é fiel, ou seja, o que Ele fala, o que é uma pessoa que é fiel? É aquela pessoa que o que ela fala, ela cumpre. Se ela disser, eu vou, ela vai. Eu não vou, ela não vai. Eu pago, ela paga. Eu não quero, ela não quer. Então, assim como a palavra de Deus, Ele é fiel em tudo que Ele fala, assim também, aquele que tem o Espírito da palavra, também é fiel em tudo aquilo que Ele faz. É uma característica dele, fidelidade. Continua. Ele ama a justiça e o juízo. Quem, gente? O que você entende dessa? Ele ama a justiça e o juízo. Quem é o sujeito aí na frase? É Deus. Deus ama a justiça e o juízo. Olha só como o amor de Deus está atrelado à justiça. Esse amor do qual o Salmo está falando, não é o amor que você vê nas novelas, nos filmes, nas músicas que falam de amor. Porque as pessoas cantam o amor, porém vivem na injustiça, andam na injustiça, cometem toda sorte de injustiças contra o seu próximo, mas cantam o amor. O amor de Deus, que é o amor verdadeiro, ele está atrelado à justiça e o juízo. Se eu digo para minha esposa, eu te amo, então, o que vai testificar que eu a amo, é que eu vou honrá-la com a minha fidelidade. Não adianta cantar eu te amo para a pessoa amada, ou até dar flores, e por trás você trai, você engana, você comete injustiças. Deus ama a justiça, o amor de Deus, nele está embutida a justiça. Então, se eu tenho em mim o espírito dessa palavra, então o meu caráter tem que revelar isso. Compreende, sim ou não? Ele ama a justiça e o juízo. A terra
está cheia da bondade do Senhor. Quando você olha, você vê a bondade de Deus por toda parte, por tudo aquilo que a palavra dele criou. Hoje aqui em São Paulo nós tivemos, e já há algum tempo vinha precisando de uma chuva. Então você vê na chuva temporã, serôdia, você vê o cuidado de Deus com a terra. O ar melhora, sim ou não? Mas tem um momento que vem aquele sol, que quando você acorda de manhã e aquele sol toca a sua pele, de manhãzinha que você vai tomar aquele banho de sol, poxa, não é prazeroso? Quem gosta de sentir o toque daquele sol da manhã na pele? Você gosta de ficar ali 10, 15 minutos, não é gostoso? O corpo, agradece, é a bondade de Deus, aquilo foi criado pela palavra de Deus, foi a palavra de Deus que trouxe esse sol à existência. Continuando, aliás, é o que fala a seguir no versículo 6, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Espírito é a palavra de Deus. Então, quando você olha para toda a criação que há, você olha para os céus, você olha para o sol, você olha para a lua, você olha para as estrelas, você olha para uma flor, você olha para a criação de Deus que é tão perfeita, tudo isso veio a existir por meio da palavra. Amém, pessoal? Ele, referindo-se a Deus, ajunta as águas do mar, como num montão. O que significa isso? Ajunta as águas no mar como no montão, põe os abismos em depósitos. Você sabe que antes, na criação, não havia separação entre a água e a terra. Toda a terra não tinha forma. Não é isso que se fala lá em Gênesis, nos primeiros versículos? A terra era sem forma e era vazia. Como a vida de muitas pessoas. Você sabe que nós somos um pedacinho da terra. Deus nos fez tirando do pó, do barro. O homem é feito da terra. A composição do nosso corpo se assemelha à composição da terra. O que tem dentro do seu corpo vem da terra. A terra tem os minerais que, quando faz exame de sangue, você vê lá no seu exame de sangue os mais detalhados, você vê um monte de minerais no exame de sangue que tem na terra. Eles vão ver quanto é que você está de zinco, o que tem de cobre no seu organismo, o que tem de metais, tudo que tem na terra. Nós viemos da terra. Então, assim, a terra era sem forma e vazia, e tudo era água. E aqui diz que Deus, Ele separou as águas em montões, ou seja, as águas foram separadas. Ele disse: haja separação entre as águas e a porção seca, de maneira que a água recuou e não invade a terra. Você vê que as ondas do mar vêm até um certo ponto e dali elas retornam, porque a palavra de Deus não permite que as águas do mar invadam tudo. É a palavra de Deus que mantém, que encerrou ali. Até ali vem as ondas e se quebra. Eu me lembro de um lugar que eu fui uma vez lá em Minas Gerais, que é uma gruta. E você entra nessa gruta, são cavernas,
e tem um guia que faz explicações sobre o lugar, uma espécie de arqueólogo, e chegou num determinado ponto da gruta, ele mostrou uma rocha, e disse assim: vocês estão vendo aqui o que nós temos nessas rochas? E nós olhamos, tinham conchas cravadas na rocha. E ele falou assim: você sabe por que aqui tem concha? Para aqui ter concha, é porque aqui já teve mar. Porque só no mar você encontra concha. E olha aqui as conchas nas pedras. Isso aqui é porque há milhares e milhares de anos atrás, houve uns movimentos nas placas tectônicas e o mar recuou. Mas aqui já teve mar. Entenda. O que ele chama de movimento de placas tectônicas, foi exatamente o momento em que Deus disse: haja separação entre a porção seca e as águas. E o mar recuou. Então, o mar não invade a terra porque ele foi proibido pela palavra de Deus. Leia de novo, veja se não está bem claro. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos, ele separa, ele mantém. Amém, pessoal? Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e o quê? E foi feito. Mandou e logo apareceu. O salmista estava se referindo ao poder da palavra na criação de todas as coisas que os nossos olhos veem e até aquilo que os nossos olhos não podem ver. Deus falou. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele falou e tudo começou a se mover. Tudo começou a acontecer. Deus é a própria palavra, pessoal. Deus é a própria palavra. Quando a Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Verbo é o quê? É a palavra. É como se você substituísse verbo por palavra. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando do próprio Deus. Como é que eu posso valorizar mais o ouro do que a palavra que criou o ouro? Porque você não tem a palavra por causa do ouro, você tem o ouro por causa da palavra, porque quando ele encheu a terra das suas maravilhas, ele também criou todas as riquezas. Então eu não posso valorizar mais a criação do que o Criador. A palavra de Deus é o mais excelente, é o maior de todos os recursos que alguém pode ter. Quando uma pessoa tem a revelação da palavra de Deus com ela, essa pessoa tem consigo o recurso que está acima de todos os recursos deste mundo. É mais que o ouro, é mais que a prata, é mais do que, qualquer recurso desejável desse mundo. É a palavra, porque você tem a palavra que pode dar forma à sua vida. Amém, pessoal? Tem gente que não sabe mais onde colocar dinheiro. Tem gente que tem dinheiro transformado em ouro, dinheiro investido em dólar, dinheiro investido em bolsa, em ações. Tem gente que tem, propriedades e mais propriedades, comprou isso, comprou aquilo outro. E com todos esses recursos, a pessoa vive uma vida sem forma e vazia. E de vez em quando a gente se depara com a notícia de alguém que com todos esses recursos deu um tiro na cabeça. De vez em quando você ouve falar de um artista de Hollywood que tem o mundo aos pés dele e que foi encontrado morto, às vezes numa overdose. Por quê? Porque todos esses recursos não são suficientes para encher a pessoa, para mudar a vida da pessoa.
Mas quando você recebe o Espírito de Deus, você está recebendo o Espírito da palavra. Então você tem o próprio Deus dentro de si. Você se torna o Verbo encarnado. Como diz a Bíblia, que o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ou seja, a palavra se materializou através de Jesus. Jesus foi a palavra encarnada. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, que é o que nós estamos sempre falando, quantas vezes você vem aqui e ouve o bispo Macedo, os demais bispos, nossos companheiros, em todos os lugares, a gente está falando, você tem que receber o Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo. Por que somos tão incisivos em dizer que você tem que receber o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo fará de você a palavra encarnada. É a Bíblia ir além do papel, da impressão do papel, para estar impressa dentro de você. É a sua mente em fusão com a mente de Deus, de maneira que você vai compreendê-lo, você vai ouvi-lo, você vai discernir o bem do mal, a justiça da injustiça, você vai passar a ver como Deus vê, ou seja, é o Espírito de Deus dentro de você. O que significa uma pessoa estar cheia do Espírito Santo? Não é você sentir um monte de arrepio e pular. Tem gente que na hora da reunião, de vez em quando isso acontece aqui na Universal também, mas em muitas igrejas, a pessoa fica saltando, pulando e gritando, e falando em línguas, e aí quem olha diz, puxa vida, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas ela deu aqueles saltinhos ali, e aqueles gritos ali, e aquela histeria, aquela descontrole, mas no mesmo dia que chega em casa, mente para o familiar. A palavra faz curva. Aquela mesma pessoa que na igreja fica lá fazendo aquela presepada, chega em casa, está com a vida toda suja, está andando na injustiça, a palavra dela não é reta, as obras dela não são fiéis, ela não anda em justiça, ela vive fazendo para o seu semelhante o que ela não quer que o semelhante faça para com ela. Então que Espírito de Deus é esse que faz a pessoa ficar dando pulinho, saltinho ou histeria dentro da igreja, mas não há mudança de caráter? E tampouco também vai haver mudança de vida, porque a vida continua sendo uma vida amorfa, uma vida sem forma, uma vida vazia. Isso é religião, religiosidade. A religião muda rotinas, a religião impõe regras, mas o Espírito de Deus, ele muda o homem de dentro para fora. Não precisa ninguém ficar fiscalizando você e dizendo o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, porque se o Espírito de Deus entrar em você, ele vai falar com você todos os dias, ele vai guiar você a toda a verdade. Então o que é o batismo no Espírito Santo? É o Espírito da palavra entrando no ser humano e se materializando por meio dele. E se isso não acontecer com você, você pode acumular anos de igreja e até acumular conhecimento de letra, estudos, ficar estudando, etc. e tal, mas enquanto o Espírito de Deus não entrar em você, você não vai ser essa palavra encarnada. E aí, a gente está falando de algo que o ouro é fichinha, porque é a mesma coisa. É claro que você sabe que existem essas conversinhas sobre isso que eu vou falar agora. Imagina uma galinha que bota ovo de ouro. Aí a galinha botou botou um ovo de ouro, saiu um ovo de ouro. Você vai até guardar o ovo lá, um ovo de ouro, mas você vai esconder o quê? Você vai agarrar o quê? A galinha, porque ela não existe por causa do ovo de ouro, o ovo de ouro saiu dela, é mais ou menos isso. Então é a palavra de Deus que criou tudo, pessoal. É a palavra de Deus que trouxe tudo à existência. Então essa palavra vale mais do que tudo. Se eu tiver essa palavra comigo, eu tenho mais recursos do que maior recurso do que qualquer recurso que esse mundo possa apresentar, possa oferecer. Foi isso
que os grandes heróis da fé entenderam? Por que que Abraão deixou tudo para trás e foi para a direção que Deus orientou ele aí? Porque ele sabia que ele tinha recebido a palavra do Deus que criou todas as coisas, e com aquela palavra nada seria como não foi impossível para ele. Por que que na história de Israel, você vê Israel muitas vezes enfrentando exércitos muito mais poderosos, e esses exércitos eram desbaratados como que por um sopro? Qual era o recurso que Israel tinha? A palavra. A história de Israel é uma história de altos e baixos. Quando o povo de Israel estava afinado com a palavra de Deus, o povo de Israel era invencível. Quando o povo de Israel se desviava da palavra, eles eram derrotados pelos inimigos mais simples. Quem está me entendendo faz assim. Deus mandou Gideão, com apenas 300 soldados, enfrentar mais de 100 mil inimigos, midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Imagine mais de 100 mil homens e 300 homens irem contra mais de 100 mil. E tinha mais, não era para levar arma, não era para levar espada, não era para levar escudo. Eles foram apenas segurando lá o cântaro, tocha e a trombeta. E com a trombeta chamar para a briga, chamar para o pau, chamar para a guerra, só 300 homens, acordar mais de 100 mil homens e chamar para a guerra. Eles não tinham recursos para ir para aquela guerra, mas eles foram, porque eles sabiam que eles tinham a garantia da palavra. Se a palavra de Deus está contigo, minha amiga, meu amigo, então ninguém vai poder te deter, ninguém vai poder te segurar. Até o que for para dar errado, vai dar certo, e até quem quiser te atrapalhar, vai acabar te ajudando, mas você tem que estar na palavra. Não adianta você vir na igreja e ter um caráter torto, vir aqui sentar, ouvir, e depois sair daqui e mergulhar na lama desse mundo, e fazer tudo conforme o mundo fala, viver uma vida suja, uma vida ímpia, uma vida avessa à palavra de Deus. Sai daqui, aí vai para os vícios, vai para a balada, vai para trair, vai para xingar, vive com a vida suja, e aí vem aqui e quer se beneficiar da palavra. Não, isso é religiosidade. Você quer ser luz? Sim ou não? A luz é reta. Ande de acordo com a palavra, obedeça a palavra, e você vai ser profeta. Quando você abrir a boca e determinar, o Espírito de Deus vai estar sempre assim na sua vida, se movendo. E quando você abrir a boca e falar, Ele vai trazer à existência o que não existe. É assim que Deus opera, é por meio da palavra. Ah, mas eu amo Jesus, ama Jesus, mas não obedece a palavra. O seu amor não vale nada, me desculpe, porque o amor de Deus está atrelado à justiça. Se você cantar, Jesus eu te amo, mas você não obedece, você não vive pela palavra, pela dependência da palavra, então o seu amor é fajuto, é o amor das canções, é o amor desse mundo. Quem entendeu direitinho? Fique de pé. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma coisa, o recurso que você precisa é a palavra de Deus. Ela é autossuficiente. Não tem uma necessidade sua que não seja suprida por essa palavra. Ela não deixa uma lacuna para a sua vida, nada, nenhuma lacuna. Tudo que você precisa está aqui.